Os países desenvolvidos estão em 5%. Então, qualquer crescimento que nós tenhamos pela frente, se nós não modificarmos a matriz energética, não teremos um planeta que esteja em vias de se despoluir das emissões de CO2. Não importa se é a China, se é a Alemanha, se é os Estados Unidos ou o Japão. Essa relação, ela existe. Então, o Brasil hoje é o maior contribuinte internacional em demonstrar de que nós podemos e tem uma conquista em relação a esse assunto. Agora, por que você sugere que a gente não está fazendo isso? Nós não estamos pautando isso. Nós não estamos pautando de que as energias renováveis são, dentro das questões do desenvolvimento sustentável, a chave número 1. Nós entramos na discussão das emissões de CO2, independentemente se essas emissões de CO2 que você considera inevitáveis? Não, elas são inevitáveis. Agora, a discussão em cima disso nos coloca numa certa desvantagem de pauta do que se nós alocarmos uma pauta diferenciada. Em outras palavras, nós estamos deixando de discutir aquilo onde somos fracos, porque o Brasil já polui pra caramba com os desmatamentos. Mas aí é que eu queria entrar, porque as nossas emissões, que sejam talvez 800 milhões de toneladas... Estamos entre os 5 maiores poluidores. Sim, temos 75% disso é oriundo do desmatamento, queima das matas. O MINC lá no Ministério do Meio Ambiente, na semana que passou, dando uma reduzida nisso, mas todo mundo briga em cima desses números. Que seja, mas certamente é muito relevante. É muito relevante. Então, se nós reduzirmos as queimas das matas, nós estamos contribuindo. Nós iremos, provavelmente, com uma proposta de redução de CO2. Certamente. Agora, qual é a nossa proposta em relação às matrizes energéticas? Se nós exportarmos os nossos produtos que tenham 48% de energia sustentável, nós ganhamos uma certa preferência na entrada dos produtos ou não? Em princípio, sim. Não. Não? Não, internacionalmente isso não é pauta, isso não é tema. Porque nós deixamos de colocar isso? Porque nós não estamos discutindo esse ponto. Porque nós estamos deixando de colocar um ponto importante. Então, nós hoje entramos numa pauta onde a emissão, que é um pouco assim, nós estamos medindo a febre, mas nós não estamos olhando a causa da febre. Eu acho que o que ele está dizendo tem um elemento central de razão. O Brasil se sente tão vulnerável pelas suas falhas amazônicas, que a posição brasileira tem sido essencialmente defensiva. Isso. Nós vivemos num processo de explicação amazônica e nos damos conta que ali temos uma vulnerabilidade. Portanto, o Brasil, em vez de ter uma agenda propositiva de liderança, o Brasil, de certa maneira, se defende e não faz essas diferenciações necessárias. Eu acho que nessa área, das três que nós falamos hoje, o Brasil está numa posição mais confortável. Confortável. O Brasil tem uma matriz extraordinariamente limpa, não se acrescentou aqui o nuclear. Tem esse elemento também. Nem falamos tanto dos biocombustíveis, em que nós somos extraordinários. Portanto, o desmatamento é controlável em grande medida em nosso benefício. Esquecer o mundo. Não faríamos isso. O mundo entraria apenas como beneficiário final, mas em benefício de nós mesmos. Eu acho que em meio ambiente o Brasil podia ser um país não só confortável, mas agressivamente propositivo. Essa é a questão. Agora vocês voltaram para falar da unidade do sistema, quer dizer, não estão falando mais do processo da construção dos regimes multilaterais. Estão falando do interesse de cada um dos países. É o que eu estava dizendo. Nosso, especificamente, nessa parte do na questão do meio ambiente. Hoje o governo prioriza, inclusive na perspectiva até estratégica militar, e prioriza o pré-sal como uma fonte de energia. Quer dizer, isso é contraditório se nós estivermos aqui discutindo regimes na área de meio ambiente. O Brasil é um país importante, mas eu não vou falar só sobre o Brasil. A gente tem que buscar um padrão, que eu falei das potências médias, para perceber que essas potências não estão acompanhando necessariamente essa agenda multilateral. Por isso que eu falei que pode estar havendo um certo teatro por trás disso. E o Brasil é um bom exemplo. O Brasil tem hoje uma dúvida difícil de resolver, que é aumentar a produtividade do campo cada vez mais e aumentar a produção e, ao mesmo tempo, resolver a questão de incorporar novos combustíveis ao processo de desenvolvimento. O Brasil tem um problema grave, que é uma responsabilidade sul-americana com relação aos países que são vizinhos, e ao mesmo tempo uma vontade de participar mais das relações internacionais,
E isso é complicado resolver de uma hora para outra. É difícil o Brasil necessariamente ter uma postura multilateral quando ele tem acordos regionais a cumprir, quando ele cria na sua agenda de política externa nos últimos 8 anos uma nova integração sul-americana baseada mais num aspecto político do que num aspecto econômico-comercial, que é aquilo que se discute com Chaves e outros países do norte do continente, da América do Sul. Então, isso tudo, eu acho que a posição brasileira hoje é um bom estudo de caso, até para tese de mestrado e doutorado, para perceber que o Brasil não necessariamente faz sempre, toda semana, todo dia, o jogo do multilateralismo. O Brasil, até por estar percebendo um espaço maior para atuar, né, o Brasil faz muitas vezes um jogo de interesse, tem uma postura mais realista. Mas o que o Igor está dizendo é que nem sequer o nosso interesse nós estamos fazendo, estamos colocando com a ênfase necessária, está correto? Nós estamos indicando, né, Igor? Nós estamos indicando que nós temos interesse em algumas áreas e que nós temos que negociar mais para que os nossos interesses sejam defendidos. Isso acho que está claro também na diplomacia brasileira e principalmente nesse governo. Igor. O Brasil tem uma posição difícil, porque nós somos signatários do Protocolo de Quioto, temos um emissário dentro do Executive Board da ONU que autoriza e sanciona os projetos, quer dizer, nós temos que ter uma posição sólida em relação ao projeto de Quioto. Por outro lado, o regulamento de Quioto não disponibiliza a questão florestal, quer dizer, nós não nos podemos beneficiar da redução de queimadas ou do plantio de florestas para adquirirmos mecanismos de desenvolvimento limpo, os créditos de carbono. Então, hoje nós estamos, de um lado, defendendo muito rigorosamente princípios, mas, por outro lado, estamos sendo prejudicados. Então, essa é uma discussão intragovernamental difícil, mas eu acho que o Brasil vai fazer uma proposta nesse sentido. Aí eu acho que o Brasil vai fazer uma proposta boa. O que é que você antecipa? O que eu antecipo é que ele vai entrar com um processo de objetivos de redução de crédito de carbono, e existem várias associações que estão colocando junto ao governo a possibilidade de você ter crédito de carbono com redução de desmatamento, de tratamento de o desenvolvimento das matas nativas e assim por diante. Então, eu acho que ali existe um caminho a ser explorado. Mas, William, eu acho que nós temos, como Brasil, que pautar a questão das matrizes energéticas. Como você vinha dizendo. Porque, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ficar discutindo o crédito de carbono. E aí vai acontecer o seguinte, na União Europeia já é assim, e em São Paulo está começando assim também. A medição, quanto carbono um automóvel está emitindo dentro de 1 quilômetro andado. E aí depois ninguém mais pergunta se foi movido pela gasolina ou pelo etanol, porque carbono é carbono. Isso faz uma grande diferença. Claro, para produzir gasolina eu emito X, para produzir etanol muito menos. Não, o carbono é reciclado, é um carbono neutro, porque ele entrou pela fotossíntese de novo. Então, a origem é diferente. Mas essa discussão, no momento, não se faz internacionalmente. Porque nós somos protagonistas número 1 em carros flex no mundo. Ninguém mais usa. Se nós não pautarmos, quem vai pautar? A Itália vai pautar? A Alemanha vai pautar? Os Estados Unidos vão pautar? Lógico que não. Eles vão pautar as reduções de CO2 porque é o de interesse deles dentro da matriz que eles têm. Porque os investimentos que teriam que fazer e o esforço da sociedade que teriam que fazer como nós estamos fazendo, né, ele é brutal, ele é muito grande. Então aí é que está a nossa proposta e nós saímos completamente diferente. Eu concordo plenamente com a Zambuja, que diz, nós temos um problema na Amazônia. Temos que reconhecer que nós temos. E é um problema grande. Se nós reconhecermos e buscarmos soluções comuns e conjuntas, é muito mais fácil você gerenciar isso e ganhar credibilidade nas soluções que nós temos para oferecer. Nessa segunda parte do programa, nós estamos vendo o Brasil e as discussões importantes da semana que passou. O meio ambiente, não quero cortar de maneira alguma, se você quiser ainda falar sobre isso, fica à vontade, Zambuja, mas eu queria colocar um outro ponto no qual o Brasil é ator importante, por incrível que pareça. Às vezes as pessoas ignoram. O Brasil é detentor daquelas tecnologias que as grandes potências querem sempre coibir e controlar, ou seja, as tecnologias que podem eventualmente levar à fabricação do material que é usado em bombas atômicas. E qual tem sido a nossa voz nessa discussão?